Oi pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam gostando do evento. Eu me chamo Mirella e vou estar conduzindo mais essa pequena troca de saberes por aqui no Neurotalks. Como eu falei, meu nome é Mirella Cunha Lira. Minha formação é bacharel em Biomedicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em Neuroengenharia do Instituto de Neurociências Edmond Lissafra, INEUS. Atuo no campo da neurociência com ênfase em eletrofisiologia, sob a orientação do professor Dr. Ramon Hipólito Lima. E hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre abordagens eletrofisiológicas e suas contribuições à neurociência. O primeiro a descrever um padrão oscilatório em humanos foi o professor alemão Hans Berg. Um episódio em que o sonho de sua irmã, em que ele se acidentava, veio a se concretizar, foi crucial para que ele nutrisse a crença de que telepatia existisse, impulsionando seus estudos sobre a natureza da comunicação elétrica cerebral e sua ligação com eventos telepáticos. Não foi bem o que ele encontrou, ele não foi capaz de provar a existência da telepatia. Mas, por outro lado, ele observou que um padrão oscilatório característico se repetia na área occipital a cada vez que os olhos se fechavam. A esse padrão ele chamou de alfa, o qual compreende cerca de 8 a 13 Hz, ou seja, 8 a 13 oscilações por segundo. Talvez vocês estejam pensando, tá, ok, a cada vez que os olhos se fecham, essas ondas alfa se apresentam. Mas para que serve essa atividade elétrica cerebral? Por que isso me importa? Como se estuda isso? Vou começar respondendo que, apesar dos avanços, é um tema muito complexo e não entendido em sua totalidade. Algumas lacunas ainda permanecem. Mas acredita-se que compõe a base da comunicação neural, tanto intraestrutura como permitindo a comunicação entre estruturas distintas. Reconhecendo a importância desses fenômenos oscilatórios, uma série de técnicas foram desenvolvidas para que pudessem se registrar e analisar esses sinais. Para que se faça um registro eletrofisiológico, basicamente se precisa de um equipamento capaz de fazer a aquisição do sinal de interesse, um amplificador, um osciloscópio que converta isso na forma de onda que nós sabemos interpretar e analisar, e que isso seja passado para um computador onde ele possa ser registrado, processado e posteriormente analisado. Existem, como foi dito, uma diversidade de técnicas que vão desde técnicas não invasivas, como o eletroencefalograma, que nós chamamos de EEG, em que uma touca é posicionada no couro cabeludo do paciente, até a inserção de eletrodos intracorticais, que apresentam um sinal muito mais puro, mas que, por sua vez, pela sua invasividade, também apresentam um certo risco maior àquele que dele se beneficia. O eletroencefalograma, o EEG, é bastante utilizado no diagnóstico de epilepsias e o estudo de potenciais evocados, por exemplo. Consiste na colocação de uma touca no couro cabeludo, com uma série de eletrodos em conformação já presetada, o qual é ligado a um amplificador, que por sua vez é ligado a um computador em que os sinais são registrados, posteriormente processados e analisados. Apesar de sua grande utilidade, por ser uma técnica não invasiva em que os sinais são adquiridos por cima do couro cabeludo, o EEG apresenta um sinal um pouco ruidoso em comparação a técnicas como o implante de eletrodos, por exemplo, e uma resolução espacial e temporal não tão boas, já que sofre bastante interferência de sinais vizinhos. Pensando nisso, foi desenvolvido o implante de microeletrodos intracorticais. Eles permitem a aquisição de um sinal muito mais puro, por assim dizer, com uma resolução espacial e temporal muito melhor que a obtida no EEG. Eles permitem estudar, por exemplo, os potenciais de campo local e até mesmo, dependendo do eletrodo utilizado, spikes em uma célula única. Há também a técnica do PET clamp, que surgiu sob uma proposta muito inovadora. Se utilizando de uma micropipeta de vidro muito mais fina que um fio de cabelo e um eletrodo de referência posicionado numa solução extracelular, pequena parte da membrana em que a pipeta toca é sugada, e então essa micropipeta, capaz de mensurar a corrente elétrica daquele lugar, permite analisar, por exemplo, receptores de neurotransmissor na área e trânsito de íons,
dando contribuições para patologias relacionadas, por exemplo. Em linhas gerais, a eletrofisiologia compõe a base da comunicação neural, modelando, por exemplo, as funções cognitivas. Dada tanta importância, foram desenvolvidas uma diversidade de técnicas que permitem cobrir o maior número de perspectivas desse fenômeno. Dessa forma, possibilitando avanços diagnósticos e perspectivas terapêuticas. No meu projeto de mestrado, eu estudo memória, mais especificamente reconsolidação de memórias, que é o processo pelo qual uma memória pode ser atualizada. Eu estou buscando descrever a conectividade entre o hipocampo e o núcleo accumbens durante a reconsolidação de uma memória instrumental em ratos. Em outras palavras, eu estou buscando uma assinatura eletrofisiológica entre essas duas estruturas que demonstram muita importância nos processos mnemônicos durante a reconsolidação de uma memória instrumental. Muito obrigada pela atenção, vou terminando por aqui. Esse é o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. E por fim, eu gostaria de deixar meus agradecimentos ao Instituto Santos Dumont, ao Ministério da Educação e ao meu orientador, professor Ramon Hipólito Lima, por todas as contribuições cedidas.